Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus e nesta oportunidade ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, dos versículos 15 até o versículo de número 22. Assim está escrito: E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Esse é o texto que vamos meditar, e dentro deste texto falando sobre alguns tipos de visões que encontramos na palavra de Deus. Algumas visões que encontramos na palavra de Deus. Esse texto traz a nossa lembrança quando Paulo já estava no exercício de seu ministério e como o Senhor Jesus havia dito no início para ele que ele haveria de padecer muito, haveria de sofrer, mas que ele seria um vaso escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios e a todas as gentes. E ele começou neste importante trabalho porque recebeu do Senhor Jesus a orientação, a vocação e o direcionamento para fazer esse trabalho. E quando ele começou a fazer esse trabalho, encontrou várias perseguições, provações, ameaças, acusações. E aqui ele foi apresentado diante de Festo, e quando ele chegou lá, ele apelou para César, para que não fosse julgado ali, porque o julgamento poderia sair condenatório. Quando ele apela para Festo, então os homens não colocam as mãos nele, porque apelou para César, os homens não colocam as mãos nele, porque entende que ele agora estava sob júdice de outra autoridade. E então, como estava por ali, Agripa também passando por ali, chegou então e deu a Paulo o seguinte: disse que deu a ele uma oportunidade para ele se defender. Como ele deveria se defender daquelas acusações que os judeus tinham feito e o tinham lançado lá do templo para levá-lo preso e, com as acusações, levá-lo consequentemente à condenação e à morte. Mas por mão de Deus, ele foi liberto, ele foi livre, o Senhor o defendeu, não permitiu que este mal lhe acontecesse. E ele então começa aqui referindo a Agripa como é que as coisas aconteceu, e ele começa falando desde o princípio o plano que Deus havia estabelecido, e ao longo da história esse plano veio se realizando de tempos em tempos,
e cumprindo-se até chegar a Cristo, quando ele então concluiu a obra que Deus tinha estabelecido da redenção, rendeu-se a Deus e cumpriu a obra dizendo: está consumado. A partir de então, nada mais deveria ser feito a não ser crer no que Jesus tinha feito como obra da redenção diante de Deus, o nosso Pai. E ele então fala sobre este povo que estava servindo a Deus e que naquela oportunidade, ele como um fariseu, como um religioso, como alguém zeloso por aquilo que entendia, ele começou a perseguir os cristãos, julgando que na perseguição aos cristãos, matando aqui, ali e acolá, ele estaria fazendo um favor para Deus. Era, na verdade, um zelo, mas um zelo sem entendimento, porque ele estava indo contra a obra de Deus sem saber, por causa do entendimento deturpado. Tinha conhecimento de tantas coisas, mas não tinha discernimento para saber o que era de Deus e o que não era. E, portanto, ele agia daquela forma e ninguém teria oportunidade de se apresentar diante dele para lhe apresentar a Jesus, porque poderia ser sentenciado à morte e levado preso antes mesmo de esboçar qualquer palavra. Então o Senhor Jesus marcou um encontro com ele na estrada de Damasco, quando ele estava indo à cidade para continuar a sua cruzada de perseguição, prisão e matança dos cristãos. Então, quando Jesus se apresenta, a vida dele é mudada, é transformada. O Senhor Jesus envia para falar com ele a Ananias, que ora por ele e que revela a ele o propósito pelo qual Deus o havia chamado. E a partir dali, ele vai realizando o seu trabalho. Tanto é que ele diz aqui que ele principiou a pregação do evangelho em Damasco, Jerusalém, Judeia e todas as demais partes. Foi o que ele disse aqui: Damasco, Jerusalém, Judeia e aos gentios. Ou seja, ele foi um pregador responsável, um anunciador das boas novas, falando das obras e dos feitos do Senhor Jesus, e as pessoas iam se convertendo. E isso despertava no príncipe das trevas um conflito, porque queria silenciar a Paulo e estava usando os judeus e os religiosos, que também, como ele antigamente, praticavam a religião sem entendimento. Mas então, Deus colocou as suas mãos, porque disse que importava que ele fosse adiante. E Deus, então, ofereceu livramento nas mais variadas oportunidades. E quando ele reconhece isto, ele diz que, contando o seu testemunho, ele disse que ele estava caído e perguntou: quem é, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Então Jesus disse: levanta-te, põe sobre os teus pés, porque eu te apareci por isto. Quer dizer, ele teve uma visão de Jesus. Eu te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha das coisas que tens visto. Visão. Como também daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Significa que ele teria mais visões de Deus, de Jesus. Dizendo o seguinte: livrando-te deste povo e dos gentios. O Senhor Jesus então livrou, defendeu, protegeu, não permitiu que ele fosse levado à morte, para enviar ele a estas pessoas que o estavam perseguindo, para que lhes abrisse os olhos e das trevas os convertesse à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que eles recebessem a remissão dos pecados e sorte entre os santificados. Então, este era o testemunho de Paulo. E ele se dirige então para o rei Agripa e diz: pelo que, ó rei, não fui desobediente à visão celestial, de acordo com o que Deus mostrou a mim,
me fez ver, eu tenho trabalhado, eu tenho pregado, eu tenho anunciado a palavra de Deus, tenho falado no nome de Jesus, para que as vidas se arrependam, se convertam e venham a servir a Cristo. E ele começou a falar sobre várias coisas, a vida, o ministério, as obras de Jesus para este rei. E ele então começou a observar a firmeza de Paulo na sua defesa, no testemunho que ele estava dando a este rei, para que ele pudesse tomar conhecimento como era a vida de Paulo e como as coisas vinham acontecendo depois daquele encontro de Jesus com Saulo no caminho de Damasco. E agora ele estava aqui, cercado de inimigos, de acusações, mas com a autorização de Jesus de pregar o seu evangelho e o livramento que lhe foi garantido pelo Senhor, ele continuava anunciando este evangelho. Ele dizia: por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas como ele alcançou socorro de Deus, ou seja, o livramento de Deus, ele continuava vivo e haveria de continuar ainda por mais um bom tempo. E finalmente, quando chegaria o tempo, ele seria então morto. Mas quando chegou este momento, ele disse que tinha completado a carreira e combatido o bom combate, acabado a carreira, e estava guardando a fé, esperando Jesus. Mas aqui ele estava diante do rei Agripa, ele disse: não fui desobediente à visão celestial. Então, Paulo era dirigido pelo Espírito Santo através de uma visão celestial que ele havia recebido do Senhor Jesus. E esta visão mudou, impactou, transformou a vida de Paulo, que ele não se cansava de falar de Jesus, de proclamar o evangelho em qualquer lugar, debaixo de qualquer circunstâncias, de qualquer problema que estivesse acontecendo à sua volta, mas isso não importava. O que importava a ele era ser obediente à visão celestial, a visão que ele recebeu do céu. E quem tem esta visão, a semelhança de Paulo, também não se cala. Ele continua falando, proclamando, anunciando a Jesus, não importando se ele vai ser preso, se ele vai ser caluniado, se ele vai ser difamado, se ele vai ser acusado, se ele não vai ter amigos, se ele vai andar só, não importa. O que importa é obedecer à visão que recebeu do Senhor Jesus Cristo. Isto era o norte, era o ponto-chave, era o ponto principal na vida de Paulo. E por esta visão, ele passou por caminhos difíceis que muitos de nós, talvez, não teríamos condições de passar. Mas ele passou. E passou glorificando a Deus. Não passou reclamando, não passou murmurando, não passou maldizendo, não se fez de vítima, não disse que desse jeito não dava para continuar pregando o evangelho, porque ele estava sofrendo muito, estava pagando na pele um sofrimento muito grande. Nada disso. Paulo fazia aquilo com prazer, com alegria, com dedicação, com esmero, com disposição. Quanto mais sofria, mais motivação ele tinha para continuar fazendo aquele importante trabalho, porque uma vez que ele teve a visão celestial, aquilo ficou marcado na mente e no espírito dele, que o movia a trabalhar no reino de Deus. E que trabalhador excelente foi Paulo.
quando observamos a sua trajetória, o caminho por onde ele andou, as cidades por onde passou, os grupos que foram formados depois da pregação do evangelho feita por ele, e as instruções, as epístolas, as cartas que ele enviava àquelas comunidades, àquelas cidades, diante de problemas que surgiam, e ele sempre com a graça de Deus e aquela visão celestial, ele dirigiu cartas profundas e necessárias, e que nos nossos dias, estas cartas que Deus deu através de Paulo, elas são indispensáveis para o nosso viver, para o nosso procedimento, o nosso modo de viver a vida cristã, e várias revelações que Deus então revelou a Paulo. E ele deixou isso escrito. E ele sempre dizia: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que vos ensinei, o que vos falei, o que vocês ouviram de mim, viram em mim, vocês podem seguir. Então era alguém centrado na pessoa de Jesus. Paulo não desviou a sua visão, não desviou o seu objetivo, não mudou de direção, não se atraiu com outras coisas, não se descuidou ou distraiu com certas coisas, não. O caminho dele era voltado para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo através da pregação do Evangelho, porque a mudança que ele experimentou foi algo glorioso, sobrenatural, de Deus para ele, quando Jesus o encontra, e a vida dele tem o antes e o depois. E esse depois, tão produtivo, tão agradável, que está estampado aí por toda a história, e em todas as oportunidades, o seu nome tem sido falado, porque ele viveu à luz do Evangelho, um verdadeiro imitador do Senhor Jesus Cristo, um obreiro leal, fiel, sincero, prudente e responsável. Não era aproveitador, não era explorador, não era mentiroso, não enganava, não tinha ciúme das pessoas, não. Paulo foi um obreiro exemplar, formou vários discípulos, vários obreiros, instruiu, e eles foram colocados em lugares estratégicos na obra de Deus para continuarem a obra do Senhor. Então, em Paulo, nós encontramos um homem que recebeu de Deus a visão celestial. E esta visão, jamais ele a perdeu. Estava aqui caminhando, mas lá dentro havia um gozo, um regozijo, uma satisfação por estar servindo a Jesus. E ele está falando diante do rei, não é diante das pessoas da sociedade, não, é diante de um rei, a maior autoridade que tinha naquela época. E ele fala sem nenhuma cerimônia. Ele fala de coração aberto. O que aconteceu? E que ele não foi desobediente. Ele obedeceu à visão que ele recebeu. Eu e você, quando fomos salvos por Jesus, recebemos dele também a visão para a nossa vida, para a prática de viver aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. E nós precisamos viver em função desta visão. Mas ao longo da palavra de Deus, nós vamos encontrar também outros tipos de visões. Este tipo de visão é a visão celestial. Quem teve uma visão celestial também foi Estevão. E Estevão, quando estava sendo julgado, condenado para ser apedrejado, quando ele estava proclamando o Evangelho e falou sobre a visão celestial que ele teve, que ele viu os céus abertos e viu Jesus em pé à direita de Deus, Saulo estava ali assistindo a tudo aquilo e não sabia que dentro de poucos dias daquele acontecimento com Estevão, estava Jesus diante de Saulo,
chamando-o para a salvação. Mas Estevão teve também a visão celestial. Vejo os céus abertos, a visão da glorificação do Senhor Jesus. Quem tem estas visões não se deixa levar por qualquer coisa, não. A visão celestial é algo importante que deve mover a nossa vida. Mas como eu disse, existem várias visões. Lá no Jardim do Éden, nós observamos lá uma visão material. A visão, quando a serpente apareceu a Eva, para mostrar aquela árvore, aquela semente, aquela fruta, que o Senhor Deus disse que era para não comer dela, porque certamente no dia que comeriam, eles morreriam. E a serpente seduziu e enganou, que criou uma visão diante de Eva, e que depois ela viu que a árvore era boa para dar entendimento, era agradável. Então, era uma árvore que começou agora a despertar uma visão do que aquele fruto poderia fazer na vida daquela mulher. Então, ela viu que era boa para comer, era agradável aos olhos, a visão, e ela era desejável para dar entendimento. Mas veja, a visão material, ela é uma fonte de tentação. Foi assim que aconteceu com Eva. Ela começou a olhar e aquilo foi despertando e a tentação foi tomando corpo na vida dela. E eu sempre disse aqui que a tentação, ela segue aí por 4 passos. Ela chama atenção, ela desperta interesse, ela cria desejo e ela exige uma ação. Esses são os caminhos da tentação. E foi justamente o que aconteceu com Eva. Chamou atenção, ela começou a olhar, despertou interesse, criou desejo, uma vontade, e estendeu a mão e pegou e comeu. E aí, então, a visão material é fonte de tentação. Sempre ela vai colocar diante de nós algumas coisas para nos testar. E se nós não tivermos o devido entendimento, amadurecimento espiritual para discernir, nós podemos, através de uma visão material, cedermos à tentação e pecarmos contra o Senhor. Paulo tinha a visão celestial. Em Eva vimos aqui a visão natural, a visão material, a visão terrena, que levou-a a ceder à tentação em Eva. Então isto é que precisa se tomar cuidado. Este é o segundo tipo de visão. A primeira visão é a celestial, com Paulo e Estevão. A segunda visão é a visão material, com Eva, e que depois passou aquele fruto para Adão. O terceiro tipo de visão que nós encontramos é aquela que Ló teve, que é a visão do mundo, que faz com que a vida cristã, a vida com Deus, seja interrompida, porque quando ele viu Sodoma e Gomorra, aquilo encheu os olhos dele, uma campina verdejante, bela, bonita, atrativa. Ele a escolheu e desejou, e então a vida com Deus fica restrita, fica paralisada, porque a visão do mundo atrapalha quem quer servir a Deus. E nós também precisamos ter cuidado com esta visão do mundo. O mundo vai nos oferecer coisas aparentemente belas, necessárias, desejáveis, para criar no nosso coração o desejo de deixarmos levar por aquelas situações. Mas a visão do mundo, ela vai atrasar, ela vai paralisar a nossa vida com Deus. Aquele elo, aquela comunhão vai ser rompido por conta da visão do mundo. Então é preciso ter
vigilância, para não ceder nem à visão material, que leva à tentação, nem à visão do mundo, que pode enganar o nosso coração e corromper a nossa mente. Mas vemos também a visão das dificuldades que se apresentam ou das fraquezas diante da vida. E esta visão das dificuldades, nós encontramos o exemplo em Pedro. Quando eles estavam no mar e Jesus vinha andando sobre o mar e eles ficaram assustados, eles disseram, não temas, sou eu. Pedro então diz ao Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. O Senhor disse a ele, vem. E Pedro começou a caminhar em cima das águas. Mas diz a palavra que sentindo o vento forte e vendo as ondas, temeu e começou a afundar-se. E disse, socorre-me. E o Senhor estendeu a mão e disse, por que temeis, homem de pouca fé? Então, a visão das dificuldades, ela é fonte de fraquezas na nossa vida. E ela abre brechas para a incredulidade. E aí, então, a visão da dificuldade nos impede de caminhar, nos impede de prosseguir. São aquelas pessoas que, para onde quer que olha, só vê dificuldade, só vê impossibilidade, só vê porta fechada, não vê um caminho, não vê uma saída, não vê nada. Só vê dificuldade. É um especialista em dificuldade. Tudo que fala, mas não dá, mas é difícil, mas é impossível, mas... E tanta coisa, tanta desculpa. É a visão das dificuldades que se apresentam. Elas paralisam a pessoa e não deixam a pessoa encontrar uma saída. E a pessoa fica presa e morre ali. Por quê? Porque as dificuldades pressionam, aprisionam e martirizam as pessoas. Então é preciso ter cuidado para não se deixar levar por esta visão das coisas, das dificuldades, que elas são barreiras. Isto no exemplo de Pedro. Mas vemos também a visão de Cristo, a visão do Senhor Jesus Cristo, que ele é fonte de salvação. Quando nós olhamos para Jesus, o nosso olhar se volta para ele, dele vem para nós salvação. A semelhança daquela serpente que Moisés levantou no deserto, quando as pessoas eram picadas por serpentes ardentes e olhavam a serpente lá na haste, eles eram curados. E lá no Evangelho de hoje está escrito, e como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus disse, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ou seja, todos terão o olhar fixado nele. O escritor aos Hebreus, escrevendo, ele disse, olhando para Jesus. Então, a visão de Cristo glorificado é a garantia da nossa salvação. Nós precisamos ter esta visão. A visão de Cristo como a nossa fonte genuína e única de salvação, através de Jesus. Esta visão nós precisamos ter, olhando para Jesus. Mas temos também a visão espiritual. Esta visão espiritual é aquela que abre os nossos olhos para vermos a ação, o mover de Deus. Esta visão está exemplificada na vida de Eliseu, quando os exércitos inimigos invadiram a cidade lá de Samaria, onde eles estavam, e Geazi, quando se levanta e vê exércitos por todo lado, ele ficou muito preocupado. Ai, meu senhor, carros e cavaleiros. E Eliseu, então, diz, Senhor, abra os olhos para que ele veja. E quando os olhos dele foi abertos, ele teve a visão espiritual
ele começou a ver carros e cavalos de fogo por todo lado ali, defendendo o povo de Deus. Então esta é a visão espiritual. Ela é dada em resposta à oração. Abre, Senhor, os meus olhos. Dá-me a visão espiritual. Eu preciso ver o mover de Deus, o agir de Deus. Então, temos observado aqui 6 tipos de visões que são necessárias e algumas delas precisamos ter cuidado, vigilância, prudência, discernimento. Em primeiro lugar, nós vimos aqui a visão celestial, a visão do céu. Paulo disse, não fui desobediente à visão celestial. Paulo e Estevão tiveram a visão celestial. Segundo lugar, com Eva, nós vimos a visão material, que levou à tentação. Em terceiro lugar, nós vimos a visão do mundo, que faz com que a vida cristã fique paralisada. A visão do mundo. Terceira visão. A quarta visão que vimos é a visão das dificuldades. Diante das fraquezas, que vê impossibilidade em tudo. Exemplificado em Pedro, que quando olhou para as ondas agitadas, ele temeu. A visão dos problemas, das dificuldades e das fraquezas. Este é o quarto tipo de visão. O quinto tipo de visão é a visão de Cristo. Quando ele levanta o olhar para Cristo e vê que ele foi levantado para atrair-nos a si. E quando nós estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, com certeza o nosso coração está jubiloso diante da presença do Senhor, porque através desta visão a nossa alma foi salva por Jesus. E a sexta visão é a visão espiritual, exemplificada em Eliseu, quando a orou, resposta de oração, dizendo, abra os olhos deste moço. E Deus abriu os olhos e ele viu coisas que fisicamente não se enxerga, mas espiritualmente consegue-se enxergar muitas coisas que aos olhos humanos estão ocultas. Mas isso Deus só revela a quem tem uma vida frequente, sincera, de oração. Daniel teve várias visões, mas era um homem que vivia constantemente em oração. Quem vive na oração recebe de Deus a visão espiritual. E Deus mostra-lhe coisas gloriosas que muitos não veem, porém poucos conseguem receber de Deus esta visão espiritual. Então estão aí estes 6 tipos relacionados a visões que falamos nesta oportunidade. Qual é o tipo de visão que domina o teu viver? É a visão celestial? É a visão material? É a visão do mundo? É a visão das dificuldades? É a visão de Cristo glorificado? É a visão espiritual? Qual é o tipo de visão que te domina? Por qual visão você está sendo conduzido? Avaliemos a nossa vida à luz destes exemplos e se porventura estivermos sendo encaminhados pela visão material, pela visão do mundo ou pela visão das dificuldades, peçamos a Deus graça para mudar esta visão pela qual estamos sendo guiados e colocar em nós a visão do Cristo glorificado, a visão celestial
e a visão espiritual. Estas nos levarão para mais próximos de Deus. 3 visões que nos aproximam de Deus e 3 visões que nos afastam de Deus. Quais são as visões que nos afastam de Deus? A material, a do mundo e a das dificuldades. E quais as que nos aproximam de Deus? A visão da glorificação de Jesus, a visão celestial e a visão espiritual nos levam para junto de Deus. Em qual delas você está sendo conduzido? Ainda há tempo de pedir Deus graça e mudar, se estiver naquelas que o afastam do Senhor, para que abandone aquela visão e receba do Senhor a visão correta, para servi-lo com alegria, temor, fidelidade, obediência e sinceridade. E seguir até o fim, porque esta visão o levará mais próximo da presença de Deus. E é o que deverá nos mover nos dias em que nós estamos vivendo, se queremos ter como garantia na nossa vida a certeza da salvação e a vida eterna que Cristo prometeu e está reservada para aqueles que o amam e o servem com alegria. Sigamos por esta visão e certamente chegaremos à presença do Senhor no dia maravilhoso da sua revelação. Que Deus possa abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém.